Olá, salve, salve nosso Brasil. Senhor Jesus abençoe todo o nosso país abençoado, ok? Quero já saudar a todos com uma grande paz de Deus nessa manhã de sábado, ok? Sinta-se abençoado, abençoada, em nome de Jesus. Antes de ler o texto sagrado da Bíblia, vamos fazer uma breve oração poderosa em nome de Jesus. Senhor Deus, nosso Pai, Senhor, nesta manhã eu te peço, Senhor, abençoa cada morador, Senhor, dessa face da terra. Cada pessoa, Senhor, que coloca a planta do seu pé nessa terra, Senhor, que seja abençoada, Senhor. Abençoa os pais de família, as mães de família, Senhor, cada um mais e mais, Senhor, dando livramento, meu Senhor, em nome de Jesus, fazendo aquilo, Senhor, que o homem não pode fazer, que a medicina não pode fazer. Em nome de Jesus, Senhor, abençoa cada um, fazendo, Senhor, que as pessoas, meu Pai, venham prosperar espiritualmente, na saúde, meu Deus, em tudo, Senhor, venha prosperar. Em nome de Jesus, eu te peço também, Senhor, abençoa mais e mais as nossas autoridades, Senhor, da terra, como primeiramente, Senhor, essa autoridade, nosso presidente, governador, prefeito, Senhor, em nome de Jesus, os governadores, os presidentes, os prefeitos, meu Pai, principalmente nosso país, Senhor, abençoa cada um, Senhor, meu Deus, toca no coração, Senhor, de cada um, para que a vontade sua, Senhor Deus, venha a ser feita, Senhor, e não a deles. Toca, Senhor, no coração do presidente, do governador, dos prefeitos, para que, Senhor, as coisas venham a melhorar. Meu Deus, meu Pai, Senhor, em nome de Jesus, eu te apresento, Senhor, todos os policiais. Meu Senhor, abençoa todos os policiais que neste momento, Senhor, Senhor, uns já deixaram o seu plantão e outros começaram, Senhor, seu plantão, Senhor, de trabalho. Deus querido, defende, Senhor, de todo mal, Senhor. Protege, Senhor, nessas ruas, Senhor, violenta. Meu Deus, protege a todos, em nome de Jesus, Senhor. Que o Senhor venha fazer maravilha, Senhor. Não só ele, mas todos os familiares deles, em nome de Jesus. Policiais, militares, civis, federais, seja todos protegidos e mais, em nome de Jesus. Livra, Senhor, cada um de todo mal, em nome de Jesus. Senhor Deus, eu te peço, Senhor, também. Te peço, meu Pai, pelo aqueles, Senhor, sem teto, pelos que estão, Senhor, Senhor, mendigando, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, vai de encontro a essas pessoas. Deus, também, em nome de Jesus, eu te peço, meu Pai, visita, Senhor, os orfanatos, as viúvas, os órfãos. Senhor, em nome de Jesus, dando conforto. Em nome de Jesus, meu Pai, não é por muito falar e nem por muito gritar, que o Senhor nos ouvirá. Mas sim, Senhor, pelo humilde e sincero oração. Senhor, em nome de Jesus Cristo, como costumo, Senhor, sempre te falar, pedindo assim, abençoa a todos, mais e mais, Senhor. Em nome de Jesus, a minha pessoa que fala contigo neste momento, Deus. Que o Senhor abençoe eu, Senhor, minha companheira, Senhor, e todos dessa casa. Meu Deus, todos os vizinhos, Senhor, da frente, da esquerda, da direita, Senhor, que o Senhor, meu Pai, abençoe a todos, mais e mais, Senhor. Que a saúde, meu Deus, venha reinar mais e mais, Senhor. Que a nossa saúde venha a ser, meu Pai, triplicada. Venha a ser, Senhor, abençoada mais e mais. Em nome de Jesus, Senhor. Coloca mais e mais, Senhor. Amor do nossos corações, no coração do ser humano desta terra. Senhor Deus, fico grato, Senhor, porque toda vez que eu clamo, o Senhor, Ele ouça. Senhor, o Senhor ouve minha oração. Deus amado, muito obrigado, Senhor, nessa manhã. Eu te peço em nome de Jesus, Senhor. Amém. Graças a Deus. Gente de Deus, olha lá, tudo bem, né? Graças a Deus, vamos aqui para o texto sagrado. O Evangelho segundo escreveu Marcos. No capítulo 16 de Marcos, capítulo 16, verso 18, não, verso 19, diz assim: De fato, o Senhor Jesus, depois de lhe ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus, que é a mão direita de Deus, ou o lado direito de Deus. Ele, tendo partido, pregar em toda parte, cooperando com ele o Senhor e confirmando as palavras por meio de sinais que se seguiam. Ou seja, depois que o Senhor Jesus ele foi
levado aos céus de novo, que foi de onde ele veio, que a Bíblia vai relatar em outros textos que só quem subiu ao céu até agora foi aquele que desceu, e quem desceu foi Cristo. Cristo subiu de novo naquela época, há mais de 2000 anos atrás. Depois que ele foi crucificado por nós, ao terceiro dia ele ressuscitou. Ainda passou muitos dias ainda depois de ressuscitado com os discípulos, ensinando os discípulos alguma coisa, entendeu? E depois que ele foi recebido no céu, o Senhor Jesus foi confirmando a obra, porque onde os discípulos passavam acontecia os milagres. O Senhor Deus confirmando que estava com os discípulos. E hoje o Senhor Jesus está com todo aquele que prega a palavra de Deus com sinceridade. Aquele que anuncia a palavra sem intenção de bens financeiros. Aquele que anuncia o evangelho com amor e por amor, com o objetivo de resgatar vidas. Então, quando a pessoa faz isso, realmente Deus está com ele. Quando a pessoa usa o evangelho para adquirir bens, riquezas, tomando de quem não tem já, está cometendo um grave pecado. Mas quem anuncia essa palavra por amor, sim, está fazendo a vontade de Deus, e Deus confirma a obra de suas mãos, operando milagres, atendendo as suas orações, como está escrito em Isaías, escrevendo, ele diz lá no capítulo 59, versículo 1, que os ouvidos do Senhor não estão agravados, ou seja, tampados, para que não possa ouvir o nosso clamor, mas está aberto para ouvir o nosso clamor, certo? Então o Evangelho de Marcos foi escrito dizendo isso, que todas as obras que os discípulos iam fazendo, ele ia confirmando por intermédio das obras. Nós vemos que o lenço de Paulo passava e curava as pessoas. Ou seja, Deus ia confirmando a obra que ele prometeu, que ele tinha prometido aos discípulos de pregar o evangelho a toda criatura. Mateus capítulo 28, verso 19. Então o Senhor, ele ia confirmando a obra através de milagres. Muitos milagres aconteceram naquela época e hoje está acontecendo também. Porque ainda tem pessoas sérias, pessoas que pregam o evangelho, sinceramente, acontece um milagre. Deus, ele confirma a obra por meio de milagres. A confirmação que eu vejo mais na palavra de Deus, que Deus está conosco, é quando nós pregamos o evangelho e uma pessoa se rende aos pés de Cristo. Porque o mais importante é a cura da alma. Quantas pessoas nesse momento estão doentes da alma, estão tristes, estão com depressão e outros problemas, relacionamento, familiar, sentimental. Então muitas pessoas estão com a alma doente, né? Estão ainda com as marcas na alma, que as marcas estão doendo, né? Então o que pode acontecer? Jesus pode curar essas pessoas, pode ficar só as marcas, mas a dor vai embora e se torna a pessoa feliz quando a pessoa realmente ela crê verdadeiramente em Cristo. Aí a dor vai embora, pode ficar as marcas, mas para que as marcas? Para a gente se lembrar que Deus nos resgatou e nos transformou. Então você nessa manhã, você é abençoado. Você é abençoada. Sabe por quê? Não existe um milagre maior do que nós acordarmos pela manhã e poder nós levantarmos, respirar e saber que tem um Deus, que Ele que nos concede tudo isso. Então essa é a importância. Então vamos crer. Vamos acreditar mais e mais nesse Deus, que Ele pode fazer o impossível para cada um de nós, nas nossas vidas. Então, as pessoas às vezes perguntam qual foi o Evangelho, quando foi escrito o Evangelho, o Novo Testamento, né? Então, há muitas perguntas, interrogações, muita gente pergunta. Então, vamos lá, o Evangelho de Marcos, ele foi escrito numa época muito difícil, onde Marcos teve muita dificuldade,
para escrever, porque a perseguição era muito grande naquela época, né? Então a gente vamos ter uma base mais ou menos, que geralmente os estudiosos, como eu, procuram me aprofundar e buscar os originais textos da Bíblia, para que eu possa transmitir algo para alguém original, entendeu? Que a palavra ela é original, a palavra ela é verdadeira. Mas há escritos originais, né, que delas, dos escritos, foram tirado a Bíblia Sagrada. Então, os estudiosos, eles acreditam que o Evangelho de Marcos, ele foi o primeiro evangelho a ser escrito, com toda base nos estudos, né? Eles creem que a gente tem uma base que o primeiro evangelho do Novo Testamento a ser escrito foi o Evangelho de Marcos, né? Então, cada evangelho ele tem um objetivo. Cada evangelista ele escreveu, ou seja, todo escritor ele escreveu o evangelho com atitude para um povo, né? Nós vemos que o Evangelho de Marcos, ele, já que ele foi escrito não para os judeus, não para os judeus. Interessante isso, que o Evangelho de Marcos ele não foi escrito para os judeus. O Evangelho de Marcos ele foi escrito para os gentios, para as pessoas que estavam precisando. Porque até então, a maioria dos judeus eles não queria receber. Então nós vamos... já o último Evangelho de João, né, ele é um evangelho que ele foi criado para doutrinar as pessoas. Então João ele escreveu o evangelho e com aquela intenção de doutrinar, né, os novos convertidos, né? Então o evangelho de Marcos ele foi escrito numa época bem difícil, como eu falei, mas entre os anos 65 a 75 anos depois de Cristo. Mais ou menos isso que a gente tem apurado. O Evangelho de Marcos ele foi escrito numa faixa, num ano de 65 a 75 depois de Cristo. Ou seja, depois que Cristo foi crucificado, ressuscitou e foi levado ao céu. Então, se passou-se 65 a 75 anos para o Evangelho de Marcos ser escrito. Então é muito importante. Já Lucas, o Evangelho de Lucas e Mateus, quando Lucas e Mateus escrevem seus evangelhos, ele escreve para os convertidos, não judeus. Olha interessante, não judeus. Ele, tipo assim, ele rastreia uma genealogia, ou seja, a genealogia de Jesus até Adão e faz uma figura universal. Mas por que universal? Porque o primeiro Adão ele caiu e não se levantou mais. O primeiro Adão, lá em Gênesis, nós vemos que ele caiu e não se levantou mais. Mas Cristo veio e não caiu. Por quê? Porque Cristo é Deus. Adão caiu, mas Jesus não caiu. Não. Então essa a comparação duas figuras muito importantes, que é uma figura importante que é Cristo. E Adão como também é universal. Não era para ter caído, mas obedeceu, caiu. Quando o verbo se faz carne, que é Cristo, se vamos analisar a palavra verbo, verbo, que é palavras. Então, Cristo, a palavra no começo, no início da criação. E aí Cristo agora desce à terra e morre por nós. Mas ao terceiro dia ele ressuscita, porque ele diz lá em Salmos: eu dou a minha vida, porque eu tenho o poder para retomá-la. Então, Jesus Cristo teve esse amor por nós, morreu por nós. Ao terceiro dia ele ressuscitou.
Então, gente, não importa a data que o evangelho foi escrito, a importância é: Jesus, ele te ama e ele quer o melhor para sua vida. Bom, seja abençoado, abençoada nesta manhã, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Ok? Vê lá no YouTube lá, vocês vão ver todos os meus vídeos lá. José Ivan Brasil, ok? Vê lá meu vídeo. Valeu, valeu, valeu.